A última herança, o último elemento da herança de Adão foi a morte. Adão nos legou a morte. Deus disse a Adão: no dia em que você comer deste fruto, certamente você morrerá. E essa sentença, diz o versículo 5, os dias de Adão, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. A sentença lá do Éden demorou para se cumprir. No dia em que ele comeu o fruto, ele começou a morrer. Nós vemos a graça de Deus aqui, que não executou plenamente a sentença no mesmo dia. Deus deu a Adão mais 930 anos. A sentença não foi cumprida de pronto, não foi executada de pronto, mas chegou o dia em que ela foi executada. Ele começou a morrer naquele dia, e a sentença finalmente se perfez 930 anos depois, e ele deixou essa herança para nós. O texto de Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e aí ele fala da herança, assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. É a herança de Vayamot, é a herança que Adão nos deixou, é a herança que é consubstanciada nessa pequena palavra Vayamot. Se nós olharmos para a estrutura de cada um desses homens que são mencionados aqui, nós encontraremos no final isso, essa expressãozinha, essa sentença. Você pode construir a sua estrofe aqui. Você pode construir a sua estrofe com a mesma estrutura que eu falei no começo, com 5 elementos. Vamos ver como é que fica a minha. Vejam, eu posso dizer o seguinte: Marcos viveu 32 anos e gerou a Isabela. Acho que foi isso. E depois que gerou a Isabela, Marcos viveu 50 anos. Tá bom. Depois que gerou Isabela, Marcos viveu 50 anos e teve outras filhas. Os dias todos da vida de Marcos foram 82 anos. E morreu. Faça com você. Faça com você. Você pode dizer: mas eu não sei quanto tempo eu vou viver depois que eu gerei o meu primeiro filho. Alguns podem dizer: mas eu não sei nem se eu vou gerar um primeiro filho. Eu não tenho certeza de nenhum dos itens, de nenhum dos 5 itens dessa estrutura. Você tem certeza de um. Você tem certeza do último item. E morreu. No entanto, a grande beleza dessa dinâmica que vai dando seguimento às novas gerações é que um dia, no final das genealogias, nasceu o Redentor. E o Redentor venceu a morte. Romanos no capítulo 5 nós vimos, Romanos no capítulo 5 fala que Jesus venceu a morte. O texto destaca no versículo 5, no versículo 15 de Romanos 5, o texto destaca: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, em Romanos 5,15. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram habitantes sobre muitos. E ele prossegue dizendo no 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ele prossegue: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E ele prossegue realçando essas realidades. E ele diz no versículo 21, a fim de que
como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos temos a certeza do último item, e morreu. Mas agora nós temos um Redentor, que dá vida. E esse texto de Romanos 5 mostra isso. Mostra que o Redentor nos dá vida. Ele concede vida a todo aquele que crê. Nós podemos ter um sexto elemento na estrutura de Gênesis. Quando terminarmos ali, chegarmos no quinto elemento, no quinto ponto da estrutura, o texto diz: e morreu. Mas nós podemos acrescentar um sexto elemento. Qual é o sexto elemento? E foi habitar com o Senhor, em vida eterna, para sempre. Nós podemos ter o sexto elemento, porque a morte para nós deixou de reinar.